Me chamo Graziella, eu tenho 33 anos, eu tenho esse canal onde eu venho contando sobre o tratamento que eu fiz para câncer no colo do útero, que eu tive no ano passado. E também agora eu quero trazer coisas da minha vida, informações importantes que eu achar importante de trazer sobre o tema inicial, né? Mas já deixando claro já que eu tenho até descrito lá descrito na descrição do canal que esse canal é sobre mim, sobre a minha vida, então eu acho que eu vou trazer vários outros temas, eu não vou ficar só nesse tema da doença em si. Claro que porque é uma parte da minha vida, foi uma parte da minha vida, mas eu não me resumo a isso, eu não quero me resumir a apenas isso, eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho vários outros conteúdos que eu posso trazer para agregar, para ajudar também, mas não estou deixando de lado também quem ainda quiser falar sobre a doença, quem chegar até o meu canal por conta do primeiro vídeo, né, que eu relato lá a minha história. Tamo junto, vai ser aí uma junção dessas coisas que no final me definem como pessoa, não apenas a doença, tá bom? Então, acho que é isso de início. E nesse vídeo, eu quero fazer. Eu sumi, né? Porque eu fiquei acho que umas 2 semanas sem postar nenhum vídeo, porque o meu marido estava de férias. E eu ainda tenho muita vergonha de gravar coisas perto dele, perto de qualquer pessoa, né? Eu falei que eu ia levar o celular lá para academia. Quem disse, né, no meu último vídeo, que eu fiz um vlog, eu achei legal de fazer também, eu quero fazer mais. Eu falei que eu ia levar o celular para gravar lá. Quem disse, né? Quem disse que eu tenho coragem? Não tem, não tem. Então, assim, aí ele ficou de férias, ficou em casa. Então, eu acabei não gravando vídeo nenhum. E por isso que eu sumi, mas tá tudo bem. E eu acho até que foi legal esse tempo sem estar gravando vídeo, porque dentro dessas semanas eu tive 2 consultas com a endocrinologista, fiz exames de sangue. Então, para atualizar essa aba tratamento, eu acho que é legal, porque eu comecei a fazer o uso do hormônio para terapia, para reposição hormonal, e eu acho legal fazer um vídeo falando sobre isso, porque, poxa, eu dei a sorte de cair com uma equipe da endocrinologista maravilhosos, que me deram uma super atenção, me explicaram, assim, a médica desenhou, realmente, ela pegou um papel e desenhou lá para mim, explicando certinho por que é importante o uso da reposição hormonal, que eu até tinha falado no outro vídeo meu, que eu não tinha interesse, que eu não achava legal, mas essa médica me explicou o porquê que isso é importante, e eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, que eu acho que vai ficar mais explicativo, vai ficar mais legal. Nesse vídeo aqui, a ideia é fazer um vídeo que eu mencionei no meu último vlog que eu faria, que é respondendo as perguntas que aparecem aqui no comentário, porque tem bastante, tá? Isso é legal, não estou reclamando, tem bastante, só que eu acho que tem algumas que são repetidas, então eu acho que para responder num modo geral aí, que às vezes é a dúvida de mais algumas outras pessoas, eu achei legal juntar elas aqui e responder, fazer esse. Ai, meu Deus. Fazer esse vídeo de perguntas, de respostas, tá? Sim, estamos usando o caderno, porque sim, eu sou do caderno, eu sou da escrita, entendeu? Eu uso sim o computador, claro, me auxilia muito, mas eu gosto de escrever, sabe? De pegar a caneta aqui, escrever, pôr as minhas ideias, principalmente, e eu acho que é até é uma forma de terapia também, tá? Aí já tô entrando em outro assunto, super aleatório. Mas é legal também ter o hábito da escrita, de escrever o seu dia, como se fosse um diário mesmo, sabe? Porque é legal, às vezes você tá passando por uma situação difícil que você às vezes não quer falar com ninguém, ou você não tem com quem falar, e aquilo tá ali te macetando o dia inteiro. Põe no papel. Eu prometo para você que isso ajuda, alivia. Passa pro papel. Às vezes não precisa fazer sentido, não precisa ter começo, meio, fim, igual a gente aprendeu lá na escola, que um texto precisa ter essa estrutura. Não, às vezes você só escreve, só escreve. Vai ser só para você não precisa publicar isso, você não precisa mostrar para ninguém.
escreva, adquira este hábito, porque ele é bom, tá bom? E um desenho aqui que eu fiz, estava no meio do caderno aqui. Outra coisa que é legal também, desenhar, sabe? Esse período para mim tem sido assim um período de redescobrir quem é a Graziella. Porque antes eu estava naquela correria do dia a dia, na correria do trabalho, na correria da vida, da rotina mesmo, e muita coisa se deixou passar. Sabe, muitas coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de ler, gostava muito de desenhar. Isso aqui é um hábito meu da minha adolescência. Era uma coisa que eu fazia muito. Isso aqui, gente, é uma capa de um CD, tá? Que eu copiei. É que agora eu vou tentar deixar por aqui. Que agora o CD eu acho que tá guardado em outro lugar. Mas é de uma banda que eu fui muito fã na minha adolescência, o Green Day. E aí isso aqui é a capa de um CD que eu copiei. E, enfim, até isso. Até ouvir um CD, que é uma coisa assim, né? Hoje em dia a gente tá tão, põe a música no YouTube, põe a música no Spotify e vai embora. E são coisas que eu acho importante a gente às vezes parar com o CD e ouvir o álbum inteiro. Ter esse tempo. A sua mente precisa. A sua mente vai passar pro restante do seu corpo e tudo isso reflete no final na sua saúde. Aleatoriedades. Falei que eu ia fazer o vídeo de perguntas e respostas, né? Então, perguntas e respostas não, né? Sim, perguntas e respostas, né? Vocês me mandaram, deixaram as perguntas lá, eu peguei algumas e vou responder aqui, tá? Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram saber, deixem aqui também. Eu vou respondendo conforme for fazendo outros vídeos. O próximo vídeo que eu quero fazer é falando sobre a minha consulta na endocrinologista e um outro próximo vídeo é falando sobre a vacinação. Tá bom? A vacina do HPV que eu mencionei no outro vídeo meu, quero fazer um outro vídeo falando sobre a vacinação. Beleza? Então vamos lá. Uma pergunta que eu recebi muito nos meus comentários, né? Recebi muito nos meus vídeos, que é como eu estou hoje, se eu estou bem. E eu quero agradecer a todo mundo que teve essa sensibilidade de ir lá e deixar um comentário perguntando isso, tá? Eu acho. É uma empatia, né? Eu acho isso o legal do ser humano. Então, primeiramente, eu gostaria de responder a todas essas pessoas que sim, hoje eu estou bem, eu estou vivendo a minha vida normalmente, não tenho mais nenhum tipo de sintoma, dor, nada. Graças a Deus eu estou muito bem, tá bom? Eu estou curada, volto a dizer que eu estou curada. Os médicos só falam de cura depois de 5 anos de acompanhamento. Sim, mas na minha mente, no meu coração, eu já acredito que eu esteja curada, que durante esses 5 anos eu vou somente lá fazer o acompanhamento mesmo. Eu estou curada. Eu acho que é importante, primeiramente, eu acreditar nisso, eu colocar isso na minha mente, que o restante, o universo, Deus vai se encarregar, tá bom? Então, assim, obrigada para quem perguntou, né, se eu estou bem hoje. Eu estou ótima, estou assim, posso até dizer melhor do que antes, né? Porque quando a gente passa por um processo de doença, eu acho que o principal é a gente entender várias outras coisas da nossa vida que a gente precisa ressignificar, redescobrir, mudar. E com isso vem a cura, né? Mas tem todas essas outras coisas que é papo para outros vídeos também. Eu tenho um monte de ideia, mas enfim, eu vou conseguir colocar isso no papel e no vídeo depois, tá? Então, primeira pergunta, como eu estou? Estou muito bem, obrigado por perguntar. A outra pergunta, né, que eu recebi foi como que era o meu sangramento, agora falando, né, sobre o período da minha doença, né, como que era o meu sangramento, se era no período menstrual ou fora dele. Eu não vou colocar o nome das pessoas que perguntaram, porque eu não sei se a pessoa quer que eu exponha ela, entendeu? Então, assim, por isso que eu não estou mencionando aqui, fulano de tal perguntou. Eu só vou trazer a pergunta mesmo por essa questão de eu não saber se a pessoa gostaria que eu expusesse ela em um vídeo, entendeu? Tá bom? Por isso que eu não estou colocando nomes, só estou trazendo a pergunta. Então, essa pessoa perguntou para mim como que era o sangramento, se era no período menstrual ou fora dele, né? Então, assim, o sangramento era excessivo. Eu não posso colocar foto aqui, porque eu acho que até choca, mas era assim, chegou a um ponto, ele foi progredindo, né? Começou primeiramente quando eu tinha relações. Quando eu tinha relação, eu tinha um sangramento. E aí depois foi intensificando.
E não era no período menstrual, tá? Era fora do período menstrual. Por isso que eu comecei a achar que tinha alguma coisa de errado, porque era fora do meu período menstrual. Era todos os dias, depois de um certo tempo, né, ali de progressão da doença, acredito eu, né, eram todos os dias todos os dias eu estava sangrando. Então, não era no período menstrual, era fora, era depois de acho que os últimos 4, 5 meses, até eu descobrir o que era, até eu começar o tratamento, eram todos os dias o sangramento, e era um sangramento excessivo, de usar, assim, aqueles absorventes noturnos, aqueles grandão, eu usava, tipo assim, em 2 horas, no máximo, tinha que trocar. E vários por dia, né? Porque eu usava 1 horinha, 2 horinhas, já enchia aquele absorvente grande, eu precisava ir trocar. Então era assim. Por isso que era muito preocupante, por isso que eu fiquei anêmica, por isso que eu precisei fazer, eu não sei se eu falei isso em algum outro vídeo meu, agora eu não me recordo, mas eu precisei fazer reposição de ferro com aquele Noripurum na veia, e não foi suficiente, porque eu continuava tendo sangramento, foi antes de descobrir a doença, né? E eu precisei fazer transfusão sanguínea, eu precisei receber sangue na veia de tão fraca que eu fiquei, de tanto sangue que eu perdi. Então, assim, era esse o nível do meu sangramento. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta. Outra pergunta, eu coloquei aqui aleatoriamente, tá, gente? Não sei se vai fazer sentido, mas eu acho que tá ok. Você tem filhos? Sim, eu tenho uma filha de 15 anos, ela não é desse meu relacionamento, ela é desse meu casamento, ela é de um relacionamento que eu tive quando eu era adolescente. Eu tinha 16 anos quando eu engravidei, tive ela com 17, e hoje ela já é uma mulher praticamente, né? 15, quase 16, agora em dezembro ela faz 16 anos. E por muito tempo eu falava que eu não queria mais ter filhos, que eu não teria mais filhos, que eu não queria, sabe? Para mim era, eu acho que eu sofri tanto durante esse período, porque gravidez na adolescência não é legal, não é uma coisa fácil, mesmo tendo toda a ajuda como eu tive da minha mãe. A minha mãe foi assim, cara, não tem palavras para minha mãe, né? A minha mãe sempre me ajudou muito, sempre cuidou muito da minha filha, só que era daquele jeito. Ela cuidava da minha filha para mim trabalhar, para mim estudar, vez ou outra para mim passear, mas eu tinha as minhas responsabilidades como mãe, e eu acho que eu agradeço a minha mãe muito por isso hoje, porque isso me formou o meu caráter, formou a meu caráter mesmo como mãe, como pessoa, e me fez ter essa conscientização de que filho não é brincadeira, filho não é parir pôr no mundo e deixar Deus dará, não é. É uma responsabilidade grande, tá? Então eu falava assim, nossa, eu não quero mais, porque é uma trabalheira, mesmo eu tendo a minha mãe ali para me ajudar, era uma trabalheira. Eu falava, não, eu não quero mais isso, não quero, não quero, não quero, não quero, nunca mais eu quero ter filho. Até que eu tive esse problema aí, e aí quando os médicos falaram, né, olha, você não pode mais ter filho, porque esse tratamento acaba queimando os seus ovários, me deu uma balançada, porque uma coisa é você falar eu não quero, outra coisa é alguém dizer para você, você não pode. Isso dá uma balançada na sua mente, né? Então hoje eu fico meio assim, quero, não quero, teria, não teria, mas enfim, está nas mãos de Deus, né? Uma equipe médica já me falou que eu não posso mais ter filho, porém nesse último retorno que eu tive com a equipe da endocrinologista, já foi totalmente diferente. As médicas lá já me falaram assim, ah, tem casos sim que acontece. E, tipo assim, eu nem entrei no assunto. Eu não entrei no assunto. Eles que entraram no assunto lá na sala. Eu achei curioso, né, dela falar, não, tem chance sim, tem história, assim, de mulheres que voltam sim a ovular, como você ainda é nova, como ainda é tudo muito recente, pode sim ser que seu ovário volte a funcionar assim, e você possa voltar a menstruar, ter um ciclo normal, a ovular e a engravidar. Então, né, eu já falei, está nas mãos de Deus. Se for para ser, mas claro, com muita responsabilidade, né? Assim, ai, porque agora eu quero, eu vou lá, vou ter porque é bonito. Não, não, gente, filho não é brincadeira. Filho não é brincadeira, tá? Perguntaram aqui, né? Pensa em ter mais? Então, acho que isso já respondi na outra. Como era o corrimento?
que aspecto ele tinha. Acho que a pessoa está querendo saber o corrimento que eu mencionei, né, antes de se intensificar para sangramento. Então, era assim, era um corrimento meio amarelado, meio com mau cheiro, sabe? Tanto que eu achava que era alguma infecçãozinha, né, alguma, como é que chama aquela doença? Não, doença que dá coceira, mas eu não tinha coceira. Eu achava que era candidíase. E aí eu, irresponsável que era, ia lá na farmácia, comprava aqueles comprimidinhos que você toma um, seu parceiro toma outro, e achava que ia resolver, né? Então era esse tipo de corrimento, tá bom? Até que se intensificou para sangramento. Perguntaram também quanto tempo eu me tratei. Então, o tratamento em si, eu comecei dia 25 de novembro de 2024 e terminei em fevereiro, lá pelo finalzinho de fevereiro. Não vou saber exatamente a data, porque, como eu falei, eu não fiz todas as sessões de rádio que eu deveria ter feito, porque eu estava muito debilitada, eu não aguentava mais ir. Então, o tratamento em si, né, o primeiro dia que eu fui fazer a rádio e a quimioterapia começou em 25 de novembro e terminei lá pelo final de fevereiro, tá bom? Mas o tratamento mesmo, eu tô colocando nessa data, tá bom? Porque antes disso eu fiquei praticamente um ano andando em médico até eu descobrir o que que era. Quantas sessões de rádio, quantas sessões de quimio eu fiz? De radioterapia, a médica tinha me prescrito 28 sessões, mais 5. Eles pedem essas mais 5, que é para, como uma pessoa falou para mim, é o checkmate. Mas eu acredito que eu não tenha feito, acredito não, eu não fiz todas, né, igual eu falei agora, eu não fiz todas, eu devo ter feito umas 27 sessões de rádio. E não estou falando vá lá e faça assim que resolve o seu problema. Não, eu não fui mesmo porque eu não tinha condições. Eu fiquei muito debilitada mesmo durante o meu tratamento, por isso que eu faltei algumas vezes da rádio. E no final eu não conseguia ir. O meu corpo falava assim: meu, não dá, não vai dar, a gente não vai conseguir levantar do sofá, entrar no carro e ir até lá. Não vai dar, não vai dar. Entendeu? Por isso que eu não terminei. Mas assim, termine o seu processo, faça certinho o que o médico te orientar, tá bom? Eu só estou contando aqui o que aconteceu comigo, eu não estou falando para ninguém fazer igual. Acho importante frisar essas coisas, tá bom? Até no retorno que eu tive com uma médica da radioterapia, que não foi a que me acompanhou durante o processo, porque a doutora Célia saiu do hospital, entrou uma outra, e aí quando eu tive um retorno, eu fui lá, ela meio que falou assim para mim ainda, você não terminou? Nossa, deu sorte, né? Aí eu fiquei assim, nossa, né, que frase infeliz de se dizer, né? Pensei comigo assim, não foi sorte, foi Deus, mas não ia debater. O mais importante é assim, eu estou curada. Então, se foi sorte, se foi Deus, se foi estou bem, estou curada, né? Enfim, eram para ter feito 28, devo ter feito umas 27, 26, 27 e fiz 5 sessões de quimioterapia. Essas da quimio eu completei todas, tá? Eu fiz as 5 sessões de quimioterapia e fiz também 4 sessões de braquioterapia, fiz também as 4 certinho, completa, tá bom? Acho que no meu primeiro vídeo eu acabei esquecendo de mencionar essa parte do tratamento, a braquiterapia, mas tem um vídeo aí no meu canal só sobre a braquiterapia que eu falo, né? Então, fiz. Teria que ter feito 28 sessões de radioterapia mais 5, e 5 sessões de químio e 4 sessões de braquio, tá bom? A quimioterapia caiu o cabelo? Não, gente, desculpa. Essa quimioterapia, ela não afeta o cabelo, tá bom? A cisplatina que eu usei. Eu não sei explicar, eu não vou saber te dizer o porquê. Eu vou, na próxima consulta que eu tiver, eu vou perguntar, né, para o médico da oncologia, acho que ele vai saber me explicar melhor o porquê que essa quimioterapia ela não afeta o couro cabeludo, ela não deixa cair os cabelos, né? Mas eu não caiu o meu cabelo. Aí teve até um outro comentário que uma moça deixou aí que ela fez uso desse mesmo medicamento e o cabelo dela caiu. Aí eu fiquei meio assim, nossa, e agora? Porque as outras pessoas que eu fiz o tratamento junto também, do mesmo medicamento que o meu, no caso, né, o câncer no colo do útero, não caíram o cabelo. Então, eu não sei se no caso dessa moça ela fez a combinação com algum outro remédio ou se o câncer dela era diferente. E se você estiver vendo esse vídeo e tiver deixado esse comentário lá, quiser explicar melhor para a gente entender, porque eu não sei explicar, mas eu sei que no meu caso não caiu o cabelo, tá bom?
essa quimioterapia não cai o cabelo. Perguntaram também, o seu câncer foi pelo HPV? Sim, foi pelo vírus HPV. Eu não sei explicar que exame que é esse. Eles não falaram isso para mim, mas em uma das consultas lá com os médicos conversando entre eles, né, como eu falei, o hospital que eu faço, que eu fiz o tratamento é um hospital escola, então tem sempre 4, 5 médicos dentro do consultório, e eles conversando entre eles, e tem um médico responsável que fica ali dando as orientações. Então, eles conversando entre eles, falaram assim, aqui no exame a gente viu, né, o câncer dela veio pelo HPV. Teve uma pessoa também que perguntou se é genético, e aí eu não fiz uma pesquisa extensa sobre, mas eu sei que influencia. E no meu caso, na minha família, já tiveram 2 casos, tá? Eu tive o meu avô materna, ele teve câncer de próstata, e um tio meu também, irmão da minha mãe, ele também teve esse câncer de próstata. E então, assim, eu acho que influencia muito, mas no caso do câncer no colo do útero, eu acho que o que pega mais é o HPV, é o vírus, né? Perguntou se eu fiz uso de suplementos, se eu fiz outros tratamentos, ou se foi apenas a rádio e a bráquio. Aí eu não entendi muito bem essa questão de suplemento, mas eu vou tentar responder aqui, tá? Não, eu não fiz uso de nenhum suplemento, de nenhum outro tipo de tratamento, acho que ela quis dizer tratamento assim, por fora, né? Acho que fitoterapia, se eu fiz uso de algum suplemento, de algum outro tipo de tratamentos, foi apenas a rádio e a bráquio, né? Então, não, eu não fiz nenhum outro tipo de tratamento, tá? Não fiz nada por fora do que foi me recomendado ali, né, pela equipe médica. E foi apenas mesmo a radioterapia, a quimioterapia e a braquioterapia que eu fiz. Suplemento, não usei nada, tá bom? Não foi somente mesmo a rádio, a quimio e a braquioterapia que eu fiz. E perguntaram aqui também com quantas sessões o sangramento parou. E isso é uma pergunta importante, porque era uma dúvida que eu tinha. E assim, foi bem rápido. Se eu não me engano, na segunda sessão já de radioterapia, eu fiz primeiro a quimio, depois a rádio, né, no mesmo dia. No primeiro dia eu fiz a sessão de rádio e já fiz a quimio, e no segundo dia eu fiz só a rádio, né, porque a rádio era todos os dias e a quimio era uma vez por semana. Então, no segundo dia eu já não tinha mais sangramento. Foi muito rápido mesmo, muito rápido. Tá bom? Então parou bem rápido o sangramento. Acho que depois da segunda sessão já não tinha mais sangramento. E aí uma pessoa também perguntou sobre incômodo na barriga, né? E sim, eu tive muito, tanto que eu mencionei, acho que no primeiro, em algum dos vídeos aí, eu falei que eu andava meio encurvada, porque a radioterapia ela pegava aqui essa parte toda assim da minha lombar, da pelve, né, da bacia, que é essa região do colo do útero aqui. Então, queimava muito a minha lombar, eu sentia muita dor na lombar e também muita dor de barriga, muita dor no estômago, muita dor, essa parte toda aqui, assim, nossa, tava ali sendo afetada, né? Então, eu sentia muito incômodo na barriga mesmo, tanto que tinha muito vômito e muita diarreia, porque tava bagunçando ali toda essa minha parte do corpo. Teve uma moça que ela perguntou, né, se no preventivo não diagnosticou câncer. O preventivo é o Papa Nicolau, né, o exame lá. E não, querida, porque... Ai, querida, ficou parecendo irônico, não foi, tá? Desculpa. Não, é porque, assim, quando eu fui atrás de saber o que eram os meus sangramentos, que foi tentar colher o Papa, né, tentar fazer o preventivo, todas as vezes que as enfermeiras tentavam fazer a raspagem ali com aquela escovinha lá que colhe, né, ali as células, já saía com sangue. Então, teve até um exame que eu fui fazer numa clínica particular e eles me devolveram o dinheiro, porque falou assim, olha, se a gente mandar para análise com esse sangue aqui, na hora de fazer o esfregaço lá, né, com aquela laminazinha que tá ali, a amostra, vai dar inconclusivo, porque só vai aparecer as hemácias, né, que são as células ali de sangue, então vai dar inconclusivo, você precisa fazer um outro tipo de exame. Então, por isso que não foi pego no preventivo, porque das vezes que eu tentei fazer, o meu caso já estava já avançado, né? Eu já estava com sangramento, então todas as vezes que tentava colher, já saía com sangue, aí eles falavam que ia dar inconclusivo, que não adiantava mandar para o laboratório dessa forma, tá bom? E aí ela perguntou também se na colposcopia.
E isso é até um assunto que é pra ser. Acho que dá pra fazer um vídeo só sobre isso, porque é uma coisa que eu comecei a pensar de uns tempos pra cá. Que sim, eu fiz uma colposcopia uns meses antes. Fiz também por uma rede particular, aquele doutor consulta, não sei se todo mundo conhece, né? Aqui em São Paulo tem bastante doutor consulta, que você vai lá, paga a consulta e paga o exame tudo à parte, né? Porque como eu já falei, eu não tenho plano de saúde. E pelo SUS a gente sabe como que é, né? Demorado. E aí eu fui e paguei uma consulta, expliquei a minha queixa, o médico me examinou, falou que visivelmente não tinha nada e pediu essa colposcopia. Fiz, paguei super caro, na época eu paguei R$ 300 para fazer essa colposcopia e me foi dito que a médica faria o exame e que se no exame ela visse algo diferente, algo fora do normal, faria a biópsia e seria me cobrado até R$ 50 a mais por essa biópsia. Eu falei, beleza, show, bora. Vamos lá, fiz o exame, a médica falou que não via nada, ela me mostrou lá também, só que assim, eu leiga, tá um médico te falando, olha aqui como é que tá o seu colo, só tem umas veinhas assim, assim, assado, mas não é nada demais, não é nada, e eu vi assim que tava meio avermelhado, as veias tava meio assim, meio não tenho o que eu dizer como que parece, pesquisei na internet um útero, o colo do útero, né, na colposcopia, o nome do exame, tá? E aí ela falou, não tem nada de anormal aqui, por isso que eu nem vou pedir a biópsia. E aí eu, beleza, uma médica, né, tá certo. Voltei depois com outro médico com o resultado do exame, ele olhou e falou que não tinha nada e me passou uma pomada. E foi isso, tá? E aí eu continuei tendo sangramentos até que eu tive lá o problema lá que o desmaio, né? Que aí eu fui para um outro hospital, também fui para um particular, e lá também fizeram os exames mais de imagem, e no exame de imagem não aparecia nada, tipo ultrassom transvaginal, não aparecia nada, né? Então, depois de todo o processo, que aí eu fui pro outro hospital, que aí eu fiz a esteroscopia, que aí sim foi feita a biópsia, que aí sim na biópsia constou as células cancerígenas, que aí sim foi dado como câncer, que aí sim eu fui fazer o meu tratamento, que aí sim eu passei por tudo que eu já contei aqui para vocês. Esse ano eu tava com um probleminha que eu acho que eu mencionei no meu outro blog, que eu tive uma infecção de urina. Eu tava com esse leve incômodo aí mês passado. E aí eu falei, poxa vida, eu vou ter retorno, ainda vai demorar um pouco para eu ter retorno lá com os médicos. Eu tô sentindo que é um incômodo assim, que eu acho que é infecção de urina, porque eu já tive, né? Então eu tava sentindo que era. E eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou pagar uma consulta com um médico particular aqui na minha cidade e vou levar todos os meus exames, vou falar tudo da minha história e vamos ver o que que ele vai falar, né? Só queria assim que ele pedisse um exame de urina. Aí cheguei lá, contei, paguei uma consulta um ginecologista, contei todo o meu caso, e aí o médico ficou assim, tipo, eu, eu sinto dessas vezes que eu precisei ir ao médico fora lá do hospital onde eu tô fazendo o tratamento, que quando você conta, olha, eu tive câncer, eu fiz o tratamento, o médico ele já dá uma assim, sabe, tipo, acho que eles olham assim, essa bomba chegou aqui pra mim agora, o que que eu vou fazer com essa bomba? Eu senti, eu tenho essa impressão, sabe, que os médicos têm essa, meu Deus, assim, caiu para mim aqui essa bomba, né? O que, que eu vou fazer? E fica meio receoso, porque realmente caiu de paraquedas ali. Você pega uma pessoa que vai contar que veio de um tratamento de câncer, você vai fazer o quê com essa pessoa? Você precisa entender a história dessa pessoa. E às vezes num PS não tem como, no pronto-socorro não tem como, né? Mas então, nesse caso não era no pronto-socorro que eu fui, tá? Eu paguei uma consulta com um ginecologista, levei a minha pastinha grossa, assim, ó, de todos os exames, contei toda a minha história, o médico super interessado em saber, em entender, em ver os exames, e aí ele pediu para ver essa colposcopia que eu mencionei que eu fiz, que eu paguei R$ 300, e a médica falou que não tinha nada, certo? É, vocês lembram, né? E aí ele pediu para ver esse exame, ele viu o exame, ele falou assim, mas já estava aqui, olha aqui. Aí mostrou para mim assim, eu tipo, vendo ali de novo, que é o útero, aquelas coisas ali, ele já estava aqui, como que a médica não viu isso? Como que a médica falou para você? O que, que ela fez? Eu falei, me passou uma pomada. Aí ficou assim, não acredito, não acredito. Começou a falar. Esses velhos, esses médicos mais velhos, né? E começou, ralhou lá um monte, lá eu assim,
né? Aí ele falou assim, já estava aqui, ó, já estava aqui nesse exame aqui, já dava para ver como que ela não pediu uma biópsia. E aí, beleza, né? Fiz lá, conversei com ele, ele pediu um monte de exame, só que aí depois eu cheguei à conclusão de que assim, eu vou continuar meu tratamento com esse médico pagando? Não vou, não vai dar. Então, não adianta eu fazer todos os exames que ele me pediu, né? Vou no PS, não vou falar da minha do meu problema todo, só vou falar que eu tô com esse incômodo aqui, que eu tô achando que é infecção de urina, pra ele me pedir um exame de urina, e aí eu fiz isso, o médico do PS foi pedir um exame de urina, eu fiz, deu mesmo um comecinho ali de infecção de urina, ele me passou um remédio, eu tratei uma semana, show, já fiquei boa já na semana seguinte, era só isso mesmo, tá? E aí continuei o meu tratamento no Santa Marcelina, né, que é onde eu tô fazendo o acompanhamento todo do câncer, né, do que eu tive, que eu não tenho mais, que não me pertence. E tá tudo certo, tá? Podem ficar tranquilos. Só que eu fiquei com essa pulguinha atrás da minha orelha, sabe? De tipo assim, poxa vida, tava no outro exame já e a médica não viu, ela não falou. Eu acho que isso não tá certo. Porque ela poderia ter me adiantado uns 3 meses, porque foi 3 meses antes de eu realmente ter o desmaio, de eu realmente fazer o outro exame e descobrir o que era. Eu poderia ter ganhado 3 meses aí, né, na frente, de descobrir realmente que era. Se um médico falou que já estava lá e que no exame já dava para ver, por que essa médica não viu? Por que essa médica não me falou? Por que essa médica não pediu a biópsia, né, para constatar? E não foi pedido nada disso. Então, é um negocinho aí ainda que vira e mexe paira sobre os meus pensamentos e eu fico assim, nossa, eu deveria ir atrás. Eu deveria ir atrás de ir lá e falar, olha, e aí? Como que você passou um diagnóstico que não tinha nada, sendo que eu tinha, assim, alguma coisa? Vamos analisar? Vamos levar para as cabeças aí dessa clínica, o responsável por isso daqui? Então, ainda é uma coisa, assim, que eu penso, fico refletindo e ainda não sei o que eu deveria fazer, tá? Então, por isso que na colposcopia não pegou, não apareceu, porque eu acho que a médica que eu não dei sorte com a médica que eu peguei para fazer, né? Espero que tenha ficado clara aí essa parte que eu tô tentando explicar isso. Falei até demais do que eu pensava. Tem outros comentários que eu fiquei de pegar para responder. Pode ser que eu faça no vídeo 2, mas o próximo vídeo que eu quero fazer é falando sobre a minha consulta com o pessoal da endocrinologia. Tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E prometo que eu não vou abandonar mais 2 semanas aí, tá? Eu vou fazer vídeos, mais vídeos, até porque eu acho que tudo na vida é como a prática. Você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando. Eu tô achando que tá melhor os vídeos. Teve uma pessoa aí que veio aleatoriamente e comentou, o áudio tá ruim. Aí, cara, né? Tipo, uma pessoa, se tem 70 falando que tá legal, que tá bom, uma pessoa vem e fala que tá ruim. Eu nem sei o que eu penso sobre isso. Tá? Mas o vídeo de hoje é isso. Fiquem com Deus, se cuidem. E qualquer coisa, deixa o joinha, tá bom? Por favor, deixa o joinha. Compartilha se você achar que alguma coisa que foi dita que vai ajudar alguma outra pessoa. Deixa um like e se inscreva no canal, que a gente tá quase chegando nos 1.000 inscritos. Cara, parece que é até mentira, né? Mas eu fiquei muito feliz mesmo com isso. E quando chegar aos 1.000 inscritos, eu quero bolar alguma coisa legal aí. Não sei exatamente o que. Vamos pensar sobre. Mas me sigam lá também no Instagram, vou deixar aqui. A mágica vai acontecer aqui. É isso, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a minha ausência. Fiquem com Deus e se cuidem. E até o próximo vídeo.